Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Alô você, uma ótima tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário que você está acompanhando esse vídeo. O importante é que nós vamos falar sobre a treta entre Lula e Bolsonaro na nova pesquisa da BTG. Pesquisa que traz Lula, Bolsonaro e o Ciro. A gente vai trazer os detalhes e ainda, mais importante, o que vai decidir o voto das pessoas que estão indecisas. Debate CNN, debate da Rede Globo. É o tema de hoje do nosso podcast Veja Isso Agora, encerrando aí essa primeira fase do Veja Isso Agora, porque vem para julho uma nova versão, essa edição de número 64. Terminando agora essa fase, vem aí uma fase nova que vai ser muito interessante do nosso podcast Veja Isso Agora. Lula versus Bolsonaro na pesquisa BTG FSB e data de debate na Globo e no SBT. É destaque no site Estúdio 46, eu estou aqui com o site aberto, a página do Estúdio 46 é essa daqui, ó. Olha só, Lula versus Bolsonaro na pesquisa BTG FSB e data de debate na Globo e CNN. Tá aqui o Lula, o Bolsonaro, o Ciro, que tá na briga ainda. Bom, vamos para a pesquisa então. A pesquisa, o Lula lidera a pesquisa BTG Pactual, Bolsonaro em segundo na pesquisa divulgada pelo UOL. A pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo banco BTG Pactual e divulgada pelo UOL, aponta o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, à frente na corrida presidencial com 43% dos votos e o presidente Jair Bolsonaro do PL ficou em segundo lugar com 33% dos votos. E o Ciro, hein? Ciro está em terceiro com 8% dos votos. A Simone Tebet, do MDB, 3%, ela subiu um pouquinho. O deputado federal André Janones, do Avante, 2%. Pedro Marçal, do PROS, 1%. Interessante, aí o Pedro Marçal cresceu um pouquinho. O cientista político Felipe Dávila, do Novo Mais, o José Maria Emael, a Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, e o Luciano Bivar e o Leonardo Péricles, do AP, não pontuaram. Com a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, todos esses pré-candidatos estão tecnicamente empatados. Bom, mas eu quero chamar a atenção de você que está em casa aí agora, algo que vai definir a eleição. Nós estamos aí e praticamente indo para um segundo turno. Se a eleição fosse hoje, segundo essa pesquisa, teríamos Lula e Bolsonaro num segundo turno. Ainda tem alguns aí indecisos e nessa pesquisa dos indecisos, para onde vão esses votos dos indecisos? Pessoas que estão ali esperando o debate, ou até mesmo algum que pode migrar, né? Sai o voto de um e vai para o outro, dependendo do debate. Agora, aonde são os principais debates? Atenção para as datas de debate. Começa dia 6 de agosto pela CNN Brasil. A CNN é um canal que tem crescido muito, principalmente na cobertura política de grandes catástrofes, e a CNN vai fazer o primeiro debate. CNN, dia 6 de agosto, você coloca aí na sua agenda, você que gosta de política. Para o dia 6 de agosto tem o debate da CNN Brasil. Tem outros debates. Dia 9 de agosto, Jovem Pan. Dia 14 de agosto tem Band. 2 de setembro na Rede TV. Dia 8 de setembro na Globo, no jornal O Globo, né? Valor e CBN, a Rádio CBN. E no dia 13 de setembro, TV Aparecida faz um debate. Dia 22 de setembro, a Folha e o UOL. Dia 24 de setembro, SBT, em parceria com o Estado de São Paulo, Veja e Rádio Nova Brasil FM. Aí vem o último debate do primeiro turno, que, ao meu ver, é aquele debate que decide realmente aqueles que já são decididos, né, em quem vai votar. Tá lá para torcer para um ou para outro. 29 de setembro, o principal debate da TV Globo. Bom, muita gente hoje é contra a Globo, né? Você sabe que muita gente, a Globo lixo, Globo mente, mas a Globo continua sendo a todo-poderosa,
tem a maior audiência, o Jornal Nacional, mesmo perdendo. Por que o Jornal Nacional perdeu a audiência? Porque antigamente não tinha outros meios de comunicação, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha CNN, hoje dividiu, mas a Globo ainda continua liderando as pesquisas, então, de audiência. E a Globo tem um debate decisivo dia 29 de setembro. Bom, vamos falar sobre a pesquisa? Os que estão aí depois do Lula e Bolsonaro, que a pesquisa hoje trazendo o Lula na liderança da pesquisa com 43% e o Bolsonaro 33%. Depois vem o Ciro com 8% e vem os demais, né? Simone Tebet, os demais, todos os outros candidatos aí com pouquinho. Bom, a pesquisa ouviu 2.000 eleitores por telefone entre os dias 24 e 26 de junho, então é uma pesquisa bem recente, foi feita essa semana passada, e o índice de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa custou, sabe quanto custa uma pesquisa para presidente? Sabe quanto? Olha só, os dados da pesquisa, R$ 128.957,83. Foi registrada no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR/05022/2022. Custou 128 mil para os cofres do BTG, né? Foi a FSB que fez, mas contratado pelo BTG Pactual. Bom, então tá aí, primeiro turno, mostra aqui agora o site Estúdio 46, tem aqui os dados. Primeiro turno, 43% para o Lula, PT. Segundo, o Jair Bolsonaro, 33%. Terceiro, o Ciro, 8%. Simone Tebet, 3%. André Janones, 2%. Pedro Marçal, do PROS, 1%. Felipe Dávila, 0%. José Maria Imael, do Democracia Cristã. Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, PCB, Luciano Bivar, do União Brasil, o Leonardo Pericles, do UP, não pontuaram. Que respondeu nenhum, 5%. Branco ou nulo, 1%. Não sabe ou não respondeu, 2%. Ainda pouca gente aí indeciso, né? A grande maioria já decidiu seu voto. A soma das intenções de voto desses candidatos não é de 1%, né? De todos os demais aí, os demais candidatos que não pontuaram. Bom, possível segundo turno seria Lula, 52%, com Bolsonaro, 37%. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. O intervalo vai ser super rápido. E o que nós vamos trazer para você daqui a pouquinho? Como está Lula, como está Bolsonaro. Bolsonaro escolheu agora o seu novo vice. E nós vamos trazer para você quem são os nomes, né? Nome de vice do Bolsonaro, nome de vice do Lula e também alguns detalhes das campanhas. Mas isso daqui a pouco, depois do intervalo, que é super rápido, a gente volta daqui a pouquinho no Veja Isso Agora. Aguenta aí, não sai daí, porque é surpreendente o que eu tenho para você depois do intervalo. Você sabia que existem várias formas de encontrar a ANTV? O canal 36 é aberto e de fácil acesso pela televisão. Para a galera conectada tem site TV Andradas, YouTube, o Facebook e o Instagram. Prefere assistir no celular? É só baixar o aplicativo. E não acabou, tem ainda a Telemídia TV, transmissão via fibra ótica. Fique bem informado. ANTV, os olhos de Andradas.
Sejam bem-vindos à nossa live Superação Solidária. Vem pra cá, Eli! É a nossa entrevistada de hoje, mas daqui a pouquinho, em 1 minuto, a Margot. E aconteceu um fato muito interessante. Por ocasião dessas últimas eleições agora, Managaru, quando fulorar na seca. Participaram e organizaram o Miss Unify 2012. Aê! Muito bem, já estamos de volta com o Veja Isso Agora e fazendo uma análise especial para você aí sobre a possível disputa entre Bolsonaro e Lula no segundo turno, né? O primeiro turno tá aí, Lula 43, Bolsonaro 33, isso daria um segundo turno, uma possível segundo turno. Nós vamos fazendo uma análise da pesquisa do BTG, né, que saiu no site UOL, BTG-FSB, Lula oscila, né, tá aí com 44% segundo o UOL e o Bolsonaro 33%. Então, possível segundo turno para os dois candidatos. Bom, vamos agora saber como é que tá a vida do Bolsonaro. Bolsonaro, que anunciou recentemente o Braga Neto, anunciou agora, é notícia quente, Braga... Olha aqui, esse é o Braga Neto, deixa eu mostrar aqui, pode mostrar a foto aí, esse é o Braga Neto. Esse aqui é o Braga Neto, que deve ser o vice, né? Deixa eu mostrar aqui a notícia, inclusive, a notícia do Centrão, né? Tá aqui, o Centrão lamenta Braga Neto na vice e prevê reforço de imagem radical de Bolsonaro. Aliados do presidente avaliam que Tereza Cristina seria uma opção melhor e ajudaria a ampliar o eleitorado. Isso diz a Folha. O Braga Neto, quem que é o Braga Neto? Ele é do Exército, né? Na verdade, é ele que organizou, não sei se você se lembra, aquela não carreata, que na verdade foram aqueles tanques fumacentos, né, que passaram lá em Brasília, foi organizado pelo Braga Neto. Então ele é bem radical e aí sai o Mourão, que era o vice do Bolsonaro, entra o Braga Neto, mais um militar, né, 2 militares aí na disputa para a presidência. E o vice do Lula é Geraldo Alckmin. O Alckmin, que era PSDB, né, a cara do PSDB, que praticamente acabou o PSDB, e o vice do Lula é o Geraldo Alckmin. Eu acho que o Alckmin vai somar bastante para o Lula, é um eleitorado totalmente diferenciado, né, do Lula. Vamos para a página, o canal do YouTube do Bolsonaro. O que o Bolsonaro fala? O que é o vídeo principal do Bolsonaro? O Bolsonaro tem um vídeo principal lá, que é o jeitão do Bolsonaro, né? É um vídeo já antigo, mas ele coloca como destaque. Vamos acompanhar o YouTube do Bolsonaro, vamos ver o que o Bolsonaro fala, que é o pensamento do Bolsonaro. Vamos acompanhar. Não tem uma diferença. Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Deputado, o que aconteceu com os movimentos sociais acabaram? Eu quero respeitar a maioria e não a minoria, você está entendendo? Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da maioridade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Então você já é o presidente, é isso? Não vou. Quem decide a presidência a presidência não é o presidente da casa. Quem decide é o líder do respectivo partido. E o Eduardo da Fonte garantiu, caso caiba ao meu partido, eu seria o candidato do mesmo. Deputado, quais outros temas o senhor pretende defender? Olha só, buscar a redução da maioridade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados, tá ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política de direitos humanos, são para humanos direitos, não para vagabundos marginais que vivem às costas do governo. E o planejamento familiar? Olha, hoje em dia, uma mulher, por exemplo, um homem, né, tem que ter 25 anos
e 3 filhos para fazer laqueadura ou vasectomia. Esse impedimento tem que diminuir. Quem quiser fazer laqueadura ou vasectomia, que eu faça a partir dos 18 anos de idade. Não pode uma mulher, por exemplo, ter 5, 6, 7, 8 filhos com 25 anos de idade e jogar essa conta para o Estado pagar. Deputado, agora há pouco teve uma manifestação aqui. Não me avisaram. Contra o beijo gay? Não, a favor do beijo gay. A favor do beijo gay? Pode beijar à vontade. Pode se beijar à vontade. Não podemos, a minha briga não foi contra homossexuais, sempre foi contra o material escolar. Nós não podemos estimular a criança a partir de 6 anos de idade a serem homossexuais, como o governo do PT vem fazendo. Proposta nenhuma. Por exemplo, se um homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo, né, para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual, porque eles vão ter agora superpoderes, eles são semideuses. Qualquer problema que acontece, né, o elemento está assaltando, está roubando, e de repente descobre que ele é homossexual e é morto, é homofobia. Isso não existe. Eles entendem como retrocesso. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô. Vocês viram o material do kit gay para estar me pressionando dessa forma? O próprio secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, falou que ficou 3 meses discutindo até a língua de uma menina que estava na boca de outra para o filme que visava passar na escola de ensino fundamental para se respeitar o homossexual. Que respeitar o homossexual? Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. A política é o contrário. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades. Mas lá, besteiras como seminário LGBT infantil, kit gay, defesa de presidiários. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa, em vida boa. Deputado, mas eu acho, quem estupra, sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer. E não para ir ter que ir para a colônia de férias. Deputado, olha aqui o cartaz. Eu estou me lixando, parabéns, estão me promovendo. Então tá aí. É o presidente Bolsonaro, né? Esse aí é o vídeo principal do Bolsonaro, falando um pouquinho mais do pensamento dele. Esse vídeo que ele tem como principal, na verdade, quando ele era ainda deputado, ele não era presidente da República, nem tudo que ele queria ele conseguiu, né? Eu acho que a principal bandeira que ele levantou e conseguiu foi o armamento, né? A liberação das armas, tanto que armas de grosso calibre foram liberados. Agora, muitas outras coisas, principalmente a questão dos presidiários, eu acho que não mudou muita coisa. Bom, o maior problema do Bolsonaro hoje o Bolsonaro tem como maior problema os pastores do MEC, né? O escândalo dos pastores do MEC foi o maior problema que existe. Ele colocou pastores, entre aspas, se analisa, nossa, seria fantástico, né? Pessoas religiosas, tementes a Deus, crentes, no comando de uma pasta principal, seria fantástico. Mas o que os pastores fizeram? Começaram, aí você sabe que inclusive hoje o Rodrigo Pacheco já abrindo aí, existe a possibilidade da CPI do MEC, né? Que bem complicada. A realidade, meus amigos, isso aí é o Bolsonaro antes de ser presidente, né? Chegando lá não é fácil e acaba complicando. Bom, vamos falar do Lula agora. O Lula, que anunciou recentemente em jantar, Lula diz que Alckmin não terá papel secundário em seu governo. O Geraldo Alckmin, muito pautado, governador do estado de São Paulo. Agora, tem um detalhe, a grande parte da população brasileira ou votou no Lula ou votou no Alckmin, porque o Lula já disputou com o Alckmin para presidente, né? O Lula ficou em primeiro, o Alckmin em segundo, então a população quase com a totalidade num segundo turno, há algum tempo atrás, ou votou no Lula ou votou no Alckmin. Vamos entrar no site do Lula, o que é o principal lá no canal do YouTube do Lula, o que tem de destaque? O casamento do Lula com a Janja, né? Ele teve lá uma bênção de um padre. Você sabe que o Lula ficou recentemente, antes, né, durante a prisão do Lula, ele acabou ficando viúvo, e aí ele conheceu a Janja e se casou com a Janja agora recentemente. Vamos acompanhar como foi o casamento. Alianças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amor.
receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade e misericórdia, abençoai este casal, dando-lhes saúde, amor, fidelidade, conservando-os como instrumento de construção da paz, que nasce da justiça e da fraternidade. Conservem-se unidos na saúde e na doença, nas dificuldades, nas alegrias do dia a dia e da vida, sempre voltados para a construção de um mundo mais humano e feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma grande salva de palmas. Tá aí, né? Casamento do Lula. Aliás, está sendo muito criticado, né? Tem vários amigos bolsonaristas, vários petistas de direita e de esquerda, e o pessoal tem criticado muito o casamento do Lula, que ficou caro. Mas assim, eu penso, ele é maior de idade, um ex-presidente, gasta quanto ele quiser no casamento. Agora, o que gastou bastante também foi o Bolsonaro com cartão corporativo. Meu amigo, foi fantástico o gasto que se teve. Detalhe aqui, que eu fiquei sabendo agora, essa trilha sonora do casamento do Lula é da novela Pantanal? Pois é, né? Tudo culpa da Globo, tá aí, é a Globo, o problema é a Globo. Aliás, o Pantanal tá muito bom, parabéns à Globo por ter colocado aí o Pantanal, imagens fantásticas. Bom, vamos analisar, essa eleição tá sendo uma eleição de direita contra a esquerda. Quem é direita e quem é esquerda? Sabe como é que surgiu tudo isso, esse negócio de esquerda e direita? PT de esquerda, PL do Bolsonaro, o Bolsonaro, né, extrema-direita, os generais da extrema-direita. De onde surgiu? Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa existiam ali os protetores do rei, né? A igreja naquela época, que errou muito, a igreja ela controlava estados, né? Então o poder feudal, os reis, a burguesia, a igreja, elas faziam um triunvirato ali, um governo de três. Então quem era da direita protegia, sentava-se à direita do parlamento ali na França, na Revolução Francesa, e defendia os ricos, né? A burguesia, a igreja e o rei. Já quem era povão, os trabalhadores, os revolucionários, os pobres, os discriminados, né? O pessoal que era mais largados, pobres em si, ficavam sentados à esquerda do parlamento. Então dali surgiu essa ideologia de direita, extrema-direita, os protetores dos mais ricos, e os protetores dos mais pobres, que é a esquerda. Então daí surgiu essa ideologia de direita e esquerda. Aí, logicamente, tem essa briga, né? Continua até hoje entre direita e esquerda. E a gente está fazendo uma análise aqui da pesquisa, da última pesquisa, a FSB, a BTG Pactual, trazendo aí os cenários, né? Vamos dar uma olhada aqui no cenário. Agora eu estou aqui no site, um outro site aqui, que é o site do UOL, fazendo aqui o segundo turno. Primeiro cenário eu já falei para você, de um segundo turno que traz Lula 52% e o Bolsonaro 37%, né? Esse é o primeiro cenário, você já sabe. Segundo cenário, Lula do PT 50% contra o Ciro. Se o Bolsonaro não fosse para o segundo turno, o Lula ganharia do Ciro 50-29. Cenário 3, Lula do PT contra Simone Tebet. Lula 52%, Simone Tebet 28%. Se o Lula não fosse para o segundo turno, fosse Bolsonaro e Ciro. Ciro 48% e o Bolsonaro 38%. Ciro ganharia do Bolsonaro. Um quinto cenário entre Jair Bolsonaro e Simone Tebet. Quem ganha? A Tebet ganha.
Simone Tebet do MDB 41% e o Bolsonaro 40%. Bom, nessa situação, meus amigos, tá muito difícil para o Jair Bolsonaro, né? Você vê aí que a possibilidade dele ir para o segundo turno é grande, mas contra o Lula ele perde a eleição. E contra os demais também, contra o Ciro, contra a Simone Tebet, ele perde a eleição. Por que o Bolsonaro está com todos esses problemas? Era diferente aquela eleição para essa eleição. Naquela eleição, Bolsonaro era uma esperança, né? O que ele falava era lei, porque ele não tinha ainda assumido o poder. E aí vem este ano. É pandemia, é conflito internacional, não sei, mas a questão é que o Brasil hoje vive com uma inflação altíssima, maior do que na época de Lula e Dilma. A gasolina e o dólar mesmo, que na época da Dilma era muito alto, estava lá 3,80 e falava-se muito que o dólar estava estourado, hoje já chegou a R$6, hoje deve estar 5,20 o dólar, então 5,27. Vamos saber a cotação do dólar hoje? Só para ter uma noção. Dólar hoje, né? Dólar americano, R$5,26. Então o dólar americano a 5,26, você analisa aqui, ó. Vamos analisar. Olha essa curva aqui do dólar. Vamos pôr 5 anos o dólar, né? 5 anos, que aí dá para você analisar um outro governo. Aqui, ó, o presidente Jair Bolsonaro, 21 em 2020. Olha essa subida. Foi em 2019. O Bolsonaro presidente, né? Aí subiu. Vamos pôr em 2017, por exemplo, aqui é 2017. Tava em 3,16. 3,16, e durante o governo Bolsonaro, 5,23. E o que isso é importante? Significa o valor real, do real, né? Quer dizer que o real perdeu o poder. Não é que o carro que era zero subiu muito. Não é, esses carros são atrelados ao dólar. Então, não é que o Kwid, que custava R$34 mil, está sendo vendido a R$60 mil. O dólar, o real perdeu o poder de compra. O salário do brasileiro continua o mesmo, mas o real perdeu o poder de compra. E com isso, meus amigos, fica difícil, porque não aumentou o salário em poder de compra. Se você vai no supermercado, você vê as coisas estão mais caras. Por quê? O combustível está mais caro. Não é que a Petrobras subiu, aliás, trocou de novo, né? Hoje o presidente da Petrobras. Não é que a Petrobras está com preço altíssimo. O real perdeu o valor. O dinheiro que você tem no bolso perdeu o valor. Então isso é um ponto contra o Jair Messias Bolsonaro. Outras opções. Existem outras opções? Até existem, são vários, você viu? Tem muitos nomes aí na disputa eleitoral. Só que na atual circunstância, a briga é Lula e Bolsonaro. Tá polarizado, aquela briga que existia PT-PSDB, PSDB não existe mais. Existe o partido? Existe. Tem força nenhuma, nenhuma expressão política. Não disputa em Minas Gerais, não tem chance em Minas Gerais. São Paulo tem um governador, não tem chance para disputar em São Paulo. Então, esquece, o PSDB não tem mais uma força. E o novo é futuro. Você vê que não chega nem a 1%. O MDB é um partido forte. Aliás, é um dos partidos mais fortes do Brasil. Está capitalizado. Tem cidade, toda cidade tem um vereador do PMDB. Você sabe que toda cidade tem um vereador do PMDB. E muitas cidades da sua região, da minha região, tem prefeitos do MDB. Então é um partido que tem força local. É um partido forte. Aí tem outros partidos. Tem aí partidos como o PSB, fortíssimo também, está junto com o Lula. Os partidos de esquerda, PT, PCdoB, Rede, já fizeram uma união e vão junto com o Lula. O PL do Bolsonaro, o Bolsonaro está lançando aí o general como vice, o Braga Neto, ele também está no PL, então é um partido único ali. E o Mourão? Mourão vai lá para o Rio Grande do Sul tentar disputar para ser senador. Contra quem? Contra a Manuela Dávila. Lembra da Manuela Dávila? Que era a vice, ela é do PCdoB, era a vice do Haddad e agora tenta disputar lá com o Mourão. Vai ser uma briga interessante lá no Rio Grande do Sul. Gente, obrigado pela sua companhia. Esse vídeo nós falamos sobre CNN, falamos sobre Globo, falamos sobre a pesquisa Lula versus Bolsonaro,
que é bem interessante aí, desde o primeiro turno até o segundo turno. Nós estamos chegando ao fim do vídeo. Antes de mais nada, antes de encerrar, eu quero pedir de coração para você, inscreva-se em nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você já é inscrito, ative o sininho para ter novas notificações dos vídeos do Estúdio 46. Chegando a 2.000 inscritos, nós estamos quase lá, acho que estamos hoje, no nosso canal do YouTube está com 1.930 inscritos, mas esse mês nós chegamos aí a 2.000 inscritos, estamos subindo em torno de 80 inscritos por mês, isso é fantástico. Chegando a 2.000 inscritos, nós vamos sortear um livro Vinho e Política, vamos mandar aí para você, é só comentar esse vídeo, comenta esse vídeo que aí no YouTube, tá bom? Nós estamos ao vivo agora no Facebook, mas o vídeo vai ao ar toda quarta-feira, 8 horas da noite no YouTube. Então no YouTube comente o nosso vídeo e aí automaticamente você vai concorrer a um livro Vinho e Política. Nós vamos mandar para qualquer ponto do Brasil, tá certo? Forte abraço para você, obrigado pela companhia, fique com Deus e que Deus nos proteja e proteja a nossa nação. Viva o Brasil! Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.